Questão número 2, meu querido aluno, uma questão do SESMAC 2025-1, uma questão de propriedades coligativas, que fala o seguinte: as propriedades coligativas são aquelas que dependem da quantidade de partículas de soluto em uma solução, e não da natureza do soluto. Um professor estava analisando uma solução aquosa que continha diferentes solutos, incluindo um eletrólito forte. Esse não é um eletrólito forte. É um cara que ioniza ou dissocia facilmente, ou seja, forma íons. Então, por exemplo, um NaCl, beleza? E um soluto não eletrolítico, ou seja, um cara que não ioniza fácil, como por exemplo a glicose ou sacarose. Então, por exemplo, C6H12O6, por exemplo, beleza? Aí ele fala aqui, ó, assinale a alternativa que descreve corretamente um efeito que pode ser observado devido às propriedades coligativas. Lembrando as propriedades coligativas: tonoscopia, boroscopia, crioscopia e osmoscopia, né? E ele fala assim, o seguinte, ó, a elevação do ponto de ebulição da solução é proporcional ao número de partículas de solutos dissolvidos. Diminuição do ponto de congelamento da solução é afetada apenas pelos solutos não voláteis. A diminuição da pressão de vapor de uma solução independe da quantidade de soluto. A pressão de vapor é maior que a pressão de vapor do solvente puro. A osmose ocorre apenas em solução de eletrólitos fracos. Então vamos lá. Vamos supor que eu tenha um recipiente aqui. Bacana. Outro recipiente aqui. E um outro recipiente aqui, tá? Eu vou sumir aqui, mas eu volto daqui a pouquinho. Nesses três recipientes eu tenho o seguinte: no primeiro eu tenho só água. No segundo eu tenho um eletrólito forte. Eu tenho 1 mol, 1 molar de NaCl, certo? Em água. 2O. Aqui também tem H2O. E no outro eu tenho 1 molar de C6H12O6. E aí eu vou fazer o gráfico aqui pra gente. Lembre-se que eu tenho aqui o gráfico de pressão em função da temperatura, por exemplo. Então, na ebuloscopia, na crioscopia, eu vou ter três gráficos aqui, ó. Eu tenho três soluções. Bacana? Vou fazer os três aqui. E o terceiro gráfico aqui, vou botar um outro terceiro gráfico aqui. Beleza? A gente sabe que para uma mesma pressão, por exemplo, se eu botar aqui a pressão, fazer de preto mesmo, né? Para uma mesma pressão, se eu passar uma retinha aqui, eu vou ter aqui, ó, três temperaturas, não vou ter? Beleza? Eu vou ter aqui a temperatura 1, a temperatura 2 e a temperatura de ebulição 3. Eu sei que a 3 é maior do que a 2, que é maior que a 1. Então a primeira, que tem uma temperatura de ebulição menor, certeza que esse cara aqui é a água pura. É o solvente puro. Porque tudo que eu colocar em água vai aumentar a temperatura. Então quando eu coloco um soluto não volátil, né, esse é o estudo da propriedade coligativa, né? Quando eu boto soluto não volátil, para uma mesma pressão ele aumenta a temperatura de ebulição. Do mesmo jeito que para uma mesma temperatura ele diminui a pressão de vapor. O outro você vai ficar em dúvida. Sandrão, os dois têm a mesma quantidade. 1 mol de NaCl e 1 mol de glicose. O NaCl ele é um composto iônico, certo? Então quando você coloca ele em água, o NaCl ele vai produzir Na+, mais Cl menos. Bacana? Tudo certo? Então o que acontece? Se eu tenho aqui 1 mol desse cara, esse cara vai me produzir 1 mol do íon sódio e 1 mol do íon cloro. Somando aqui vai dar 2 mols, tá? Beleza? Coisa que não acontece com a glicose, que é uma molécula covalente, né? Então, 1 mol de glicose em água produz 1 mol de glicose. Então, segundo aqui viria quem? Viria a glicose, C6H12O6, e aqui depois viria o NaCl. Ou seja, desses três caras, o que tem maior ponto de ebulição seria o NaCl, seria o terceiro. Beleza? Por quê? Vamos ver aqui agora o raciocínio. A elevação do ponto de ebulição que aconteceu aqui da solução é proporcional ao número total de partículas
dissoluto dissolvidos. Observe que aqui deu 2, porque eu somei de cada íon, e como a glicose não produz íons, porque as ligações entre elas são covalentes, então 1 mol de glicose em água vai produzir 1 mol de glicose, só que aquoso. Beleza? Então, na verdade, já é a letra A. O ponto de ebulição, ou até o abaixamento da pressão da solução, é proporcional ao número total de partículas dissolvidas. Aqui eu tenho 2, quando eu boto NaCl, e aqui eu tenho só uma. Por exemplo, se eu tivesse botado, por exemplo, vou subir um pouquinho aqui, tá, meu fera, só para você raciocinar comigo. Vamos supor que eu tivesse botado em água, no lugar do NaCl, eu tivesse botado em CaCl2. Quando eu botar em água, você já sabe que eu vou produzir o íon cálcio, que é bivalente, mais 2 íons Cl-. Então, se eu tenho 1 mol desse cara, 1 mol por litro, proporcionalmente eu tenho 1 mol por litro de íon cálcio e eu tenho 2 mols por litro de íon cloro. Somando, dá conta aqui, 3 mols por litro. Ou seja, se eu pegar o cloreto de cálcio, 1 mol dele, e colocar em água, acrescentando aqui, isso quer dizer que ele ainda vai ter um ponto de ebulição maior que esses 3, maior do que o cloreto de sódio. Por quê? Porque é proporcional ao número total de partículas de soluto dissolvido. Quantas partículas de soluto dissolvido eu tenho aqui? 3. Então eu tenho mais partículas do que os outros. Bacana? Tudo certo aí, meu fera? Então, letra A.